Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas. Neste vídeo vamos falar então um resuminho aí sobre a história da agropecuária no Brasil. Vamos ver então? Acompanhe comigo. Olha só, então vamos refletir aqui, ó. Não é novidade então que o Brasil, então, o agronegócio, né, a agropecuária, ela é considerada então uma base, né, da economia do Brasil, é uma das bases aí, né? Mas você sabe então como que surgiu então a agropecuária no nosso país, como é que foi o processo de surgimento e desenvolvimento então? Vamos acompanhar aqui então, vamos lá. Olha só, a agricultura, né, sabemos então que ela teve início então no Nordeste, sobretudo aí com as capitanias hereditárias, quando a coroa portuguesa dividiu então o Brasil em capitanias hereditárias. Sabemos então que lá no século XVI, né, houve então o cultivo da cana-de-açúcar, que foi o primeiro tipo de cultivo, né, em si, no nosso país, ok? Aqui temos então o ciclo da cana-de-açúcar, né? Como é que foi então esse processo? Olha só, no decorrer de um século e meio, né, a cana-de-açúcar então representou o principal alicerce da economia brasileira, então, ou da colônia brasileira até então. O país deteve então o monopólio, ou seja, o domínio da produção mundial de açúcar até meados então do século XVII. E a cultura então da cana só era viável então em grandes plantações, ou seja, as monoculturas, né? A monocultura em grandes propriedades rurais, empregando então mão de obra escrava, né, vindas da África, até então existia a escravidão, e em grandes propriedades rurais ali então por meio de um grande produtor, que no caso é o senhor de engenho, por exemplo, dono então inclusive da indústria, né, entre aspas, que tinha, que no caso era o engenho, né, moendo a cana, transformando ela então em açúcar e exportando isso então para a Europa, por exemplo. Muito bem. E a pecuária, né, a história da pecuária no Brasil, ela é muito importante, né, a partir do século XVI, quando as primeiras cabeças de gado foram trazidas então de Cabo Verde, né, para a região da capitania de São Vicente. E a pecuária então se popularizou em 1550, quando a criação de gado então se tornou expressiva na região de Salvador, região nordeste do Brasil, e acabou se difundindo, né, como um todo no Nordeste. Mas essa criação também foi muito importante também no sul do Brasil, né? Quando ela veio para o sul do Brasil, ela se desenvolveu muito mais, porque as condições aqui, por ter mais água, etc., são muito mais favoráveis, né? Então o sul do Brasil também foi responsável pela expansão da criação de gado, por exemplo. Muito bem. Então, já entrando nesse detalhe, né, a questão aí da produção então no sul do Brasil é devido a ter mais água aí, ok? E a criação de gado então foi fundamental para a colonização, expandindo, né, o Brasil como conhecemos, que no caso precisa de ter terras, né, para colocar as pastagens assim por diante, então você tem que ir desmatando assim por diante. E o Brasil então foi sendo colonizado, interiorizado desta forma, ok? A criação de bovinos, né, a bovinocultura, especialmente o gado de corte, se junta então à produção de soja atualmente como muito importantes aí na questão agropecuária, né? Então a indústria agropecuária, né? Hoje com, por exemplo, melhoramento genético de rebanhos, ok? Criação de gado tanto confinado, né, ou seja, dentro de currais sendo alimentados ali, como também o gado criado solto no pasto. Então a produção de carne, né, ela aumenta bastante com esses melhoramentos, né? Também hormônios que são aplicados no gado também faz com que o gado produza muito mais, né, que antes. Então, apesar do destaque para a produção de bovinos, o Brasil também cria, né, muitas aves, né, para abate, equinos, ovinos e búfalos também, os bubalinos, ok? Muito bem. E aqui tem o ciclo do café, né? O primeiro ciclo do café no Brasil, que representou uma nova fase econômica no nosso país. Por isso, a história da agricultura, então, está intimamente ligada com o desenvolvimento do país de modo geral. Ok? A partir do século XIX, então, quando o café se tornou o principal artigo de exportação brasileiro. Entretanto, a cultura do café, que durante todo o século XIX, então, gerou fartura, começou a ter um declínio, né? Então, ok? E começou, então, a ter problemas, então, a partir aí de 1930 em diante.
Muito bem, então aqui tem a mecanização, né? Principalmente com isso também, a mecanização acelerou então esse processo então de queda, né, na questão do café e surgindo aí novas produções também, ok? Muito bem, então nesse importante vídeo aqui nós falamos então sobre a história da agropecuária brasileira. Espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro.